um caso, como já dito, incomum pelo fato de que pessoas matam outras pessoas e em seguida praticam o canibalismo, comem a carne. E eles não fazem isso porque eles sofrem de alguma faculdade mental. Eles fazem isso porque gostam, eles fazem isso porque acreditam, eles fazem isso porque eles são perversos, extremamente perversos. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e esse é o canal Bru Crime. No vídeo de hoje eu vou contar o caso do trio de canibais de Garanhuns, um caso que chocou o Brasil e foi manchete até internacional. Eu vou mostrar também o vídeo de uma das presas contando em detalhes no depoimento tudo que ela fazia com os corpos. Se você gosta desse tipo de conteúdo e é novo aqui, não deixa de se inscrever no canal e já deixa seu like aí logo de início, porque ajuda muito a gente. Então vamos ao caso? Jorge Negromonte, filho de imigrantes portugueses, se formou em educação física e é faixa preta em karatê. Ele estudou um tempo em Portugal porque os pais queriam dar a melhor educação para ele e achavam que na Europa ele ia ter essa educação. Durante a infância, o Jorge não tinha muitos amigos e ele adorava esportes. Ainda na infância, ele dizia ver espíritos. Ele sempre dizia aos pais que ele não precisava de amigos porque ele já tinha dois. Um era negro e um era branco, e que eram dois garotos, mas que ele não sabia dizer o nome deles. Ele estava sempre conversando muito com esses dois, e só ele conseguia ver as crianças com quem ele conversava. A mãe chegou a presenciar várias vezes ele conversando sozinho, e ela ficava muito assustada. Mas conforme ele foi crescendo, ele foi parando de conversar, e chegou uma época que ele já não conversava mais com esses dois amigos. Quando ficou um pouco mais velho, isso voltou a acontecer. Ele foi em uma festa de formatura e lá nessa festa ele ficou por horas conversando com o pai, mas o pai dele já era falecido. E isso assustou muito os amigos que estavam com ele ali na formatura. A Isabel nasceu em Recife e teve uma vida totalmente diferente do Jorge. Ela teve uma infância bem difícil e era de uma família muito pobre. Não frequentou a escola e era praticamente analfabeta. A Isabel e o Jorge se conheceram em 1984 e nessa época o Jorge já estava prestando vestibular para algumas faculdades e eles começaram a namorar. A Isabel era dita pelos amigos como uma moça muito frágil e muito doce e que tinha o sonho de mudar de vida. Logo após a formatura de Jorge, os dois se casaram. Na festa de casamento, o Jorge teve uma crise e surtou, assustando todos os convidados e familiares. A Isabel foi para casa de amigos porque ficou com muito medo dele. Depois de um tempo, eles conversaram e resolveram ficar juntos e levar o casamento adiante. Depois de mais ou menos 20 anos de casamento, o Jorge disse que queria terminar porque ele via Isabel só como amiga, mas pediu que ela continuasse morando na mesma casa e ela ficou. O Jorge era um homem considerado muito inteligente e nessa época ele trabalhava dando aula em algumas academias e ele era muito bem pago, ele recebia muito bem por isso. Em 2003, uma menina chamada Bruna Cristina, que tinha 16 anos, era aluna do Jorge, que na época estava com 41 anos. Os dois se interessaram um pelo outro. O Jorge já deixou bem claro logo de cara para Bruna que ele era casado, mas que ele morava com a esposa, mas eles não tinham mais nada, eles só moravam juntos como amigos. A Bruna disse para o Jorge que isso não era problema nenhum para ela e que eles poderiam ficar juntos mesmo assim, e os dois começaram a namorar. O pai da Bruna, que era militar, foi totalmente contra esse namoro, pelo Jorge ser um homem bem mais velho que a filha dele, mas a Bruna não ligou para os conselhos do pai e continuou o namoro. Quando a Bruna fez 18 anos, ela foi morar na casa de Jorge, e na casa já morava a ex-mulher, a Isabel. Então ficaram morando os três juntos. O Jorge teve uma ideia de montar uma seita com as duas, e o nome da seita era o Cartel. A ideia do cartel era de que as mulheres que tinham filhos e sem condições financeiras de criar e que fossem mães solteiras deveriam ser eliminadas da sociedade. O Jorge tentou ter filhos com a Isabel e não conseguiu. Depois ele tentou ter filhos com a Bruna e também não conseguiu. O Jorge tinha uma certa revolta com essas mulheres pobres e solteiras que tinham filhos e não tinham boas condições financeiras de criar. Ele dizia que elas eram a escória da sociedade e que eles, como seita, deveriam limpar isso tudo. O Jorge já tinha sido internado em hospitais psiquiátricos algumas vezes
vezes e ele se dizia esquizofrênico e tomava remédios para isso. O Jorge chegou a escrever um livro e registrou. O nome do livro era Revelações de um Esquizofrênico. No livro, ele relatava tudo, desde o dia do casamento com a Isabel, dizendo o que ele sentia e o porquê do surto. E ele escrevia muito bem. Tudo começou quando o Jorge falou para as duas que tinha chegado a hora do ciclo da seita e de que ele precisava de 3 mulheres com todos aqueles requisitos que ele criou. Em 2008, eles conheceram a Jéssica, de 17 anos, que tinha um bebê de 1 ano e vendia bala na rua para ajudar no sustento. Ela morava com o pai, que era catador de papelão. Eles moravam numa comunidade bem pobre. O trio ofereceu um emprego para Jéssica com 1,5 salário de pagamento, dizendo que ela poderia morar no emprego e que poderia levar a bebê dela junto. A Isabel foi até a casa de Jéssica pedir para o pai da garota, com uma Bíblia embaixo do braço, e falou para ele que ela era uma senhora cansada e que precisava de ajuda em casa, e se a Jéssica podia ir ajudar ela e ficar lá na casa dela. O pai da Jéssica achou a história bem estranha, mas ele disse para Isabel que ele iria pensar. No mesmo dia, ele conversou com a filha e falou que não era para a filha aceitar esse emprego, mas a filha bateu o pé, pegou o bebê e foi para a casa do trio. Quando a Jéssica chegou na casa, ela foi muito bem tratada nos primeiros dias, mas ela começou a perceber que a Bruna pegou o bebê e não queria mais devolver para ela. A Jéssica estava trabalhando muito, mas ela não podia sair de dentro da casa. O bebê, quando não estava no colo da Bruna, estava no colo do Jorge, e isso começou a deixar a Jéssica muito nervosa. Uns 10 dias depois de estar trabalhando na casa, a Jéssica comunicou aos 3 que queria ir embora. Eles falaram que tudo bem, que ela poderia ir embora, mas que o bebê ia ficar. Eles já tinham roubado a certidão de nascimento da criança e tinham passado o bebê para o nome da Bruna e do Jorge, como se ela fosse filha deles. Quando a Jéssica descobriu isso e descobriu também que eles não iam devolver a criança, ela ficou muito revoltada e começou a brigar muito com eles. O Jorge deu um golpe na Jéssica, que desmaiou. E a Bruna pegou uma faca e o Jorge golpeou o pescoço da Jéssica. Depois de morta, eles colocaram o corpo embaixo do chuveiro para que todo o sangue escorresse do corpo, porque eles diziam que o sangue era impuro. Depois, eles colocavam o corpo em uma maca e desmembravam os pedaços. Eles ficavam com umas partes que eram para consumo próprio e outras partes que eles não consumiam eram descartadas. Após tirar toda a pele, eles congelavam e iam consumindo a carne. Inclusive, eles davam para a criança comer também. Nessa época, o trio morava em Olinda. A Bruna e o Jorge deram um golpe no irmão do Jorge de R$80 mil e compraram uma casa em Garanhuns. E foram todos morar lá, os 3, e levaram a criança junto. Já em Garanhuns, eles fazem mais 2 vítimas. Em fevereiro de 2012, Gisele Helena, de 30 anos, foi abordada por Bruna e Isabel, que ofereceram um emprego de babá. Até então, a Gisele trabalhava entregando panfletos. A suspeita é que ela já foi morta assim que chegou na casa dos 3. O modus operandi era o mesmo. Eles matavam, tiravam o sangue, depois desmembravam, pegavam as carnes que eles queriam para o consumo e descartavam outras. E eles consumiam a carne e davam para a criança, que nessa época já estava com 4 anos. No dia 12 de março de 2012, a vítima foi Alexandra Falcão, de 30 anos. Ela estava em um ônibus quando conheceu a Bruna e a Isabel. Foi atraída pela proposta de emprego com carteira assinada. Ela foi morar com o trio e foi o último contato que ela fez com parentes. Alexandra deixou 3 filhos. Nessa altura, a Gisele, a primeira vítima de Garanhuns, já estava sendo procurada pela polícia pelo desaparecimento dela. E a mãe da Gisele avisou a polícia que o cartão de crédito dela havia sido usado. O delegado rastreou as compras feitas com o cartão e localizou pelas câmeras de segurança a Bruna e o Jorge usando o cartão. Os 2 logo foram identificados e a polícia foi até a casa deles. Chegando lá, eles acharam a casa muito estranha e viram que tinha uma criança ali. Os policiais perguntaram para a criança quem eram os pais dela e ela disse que o pai era o Jorge e que a mãe era a Bruna. Os policiais perguntaram para a criança se eles conheciam a Gisele, mostrando uma foto, e a menina disse que sim. E os policiais perguntaram aonde ela
ela estava e a menina falou que o pai tinha mandado ela para o inferno. O policial perguntou para a criança onde ela estava e a menina apontou o local que os pedaços descartados do corpo estavam enterrados. A menina sabia detalhes do crime porque ela presenciou todos. A perícia fez o exame de DNA e descobriram que, além de pedaços da Gisele, também tinham pedaços da Alexandra ali. Eles foram presos no mesmo dia. Na prisão, a Bruna não queria comer porque ela dizia que só comia carne humana. A polícia descobriu que a Isabel fazia empadas para vender e que o recheio da empada era com pedaços de carne humana. A Isabel contou tudo friamente em seu depoimento e inclusive diz para o delegado que ela já tinha vendido empadas para ele. Eu vou colocar o vídeo dela, do depoimento dela, logo a seguir aí para vocês verem. Vocês comeram carne da Geisa e da Alessandra. Comeram da carne, vocês comeram que pedaço da carne dela? Isso aí, pedaço normal dela, o fígado e a parte do corpo. Da carne normal. Comer do fígado e da carne normal. Comer do coração também? Não, nenhuma das duas vezes tem coração. Tem certeza que não comeram o coração? Não, eu tenho certeza. Isso eu não comi coração. Vocês perceberam que aquele fígado era fígado de... Era fígado humano? Eu desconfiei do fígado humano. Desconfiou, mas comeu mesmo assim, né? Comi mesmo assim. Vocês deram também para a criança? Ela comeu também, fez parte. Ficou com remorso, não? Eu sempre fiquei com remorso. Mas mesmo assim comeu, mas mesmo assim sempre ficava desconfiado. Eu sempre fiquei com remorso. Você chegou a fazer... Você utilizou dessa carne para fazer as empadinhas, não fez? Não. Nessa época eu estava vendendo amendoim. Nessa época eu estava fazendo amendoim. Mas você também vendia empada. Vendia empada, mas não com essa carne. Eu cheguei a usar para fazer amendoim, para vender amendoim. Fazer amendoim da carne. Tanto é que lá em casa tem um saquinho plástico. Mas da carne das meninas você fez amendoim? Não, eu fiz amendoim, eu comprava. Tanto é que lá em casa tem um saquinho plástico, que queimaram a casa, né? Não dá para ver o saquinho plástico para trás, cheio de saquinho pequeno plástico. Mas Jorge falou que você usava da carne para fazer empada. Aproveitou também para fazer empada. Mas isso aí foi empada para casa. Para vocês mesmo? Era. E como é que vocês iam diferenciar a empada de vocês com a empada de vender? Não, porque eu não fazia empada, eu negócio de amendoim. Eu cheguei a usar... Mas você também vendeu empada, que eu já vi você vendendo aqui empada, eu já vi. Eu sei vender até você, eu acho. Você vendia lanche e um dos lanches era empada. E você pegou a carne da menina e botou como recheio da empada, não foi não? Eu cheguei a usar a carne sim dela. Certo. E fez a empada. Fiz. E vendeu. Vendi. E por que não assume? Mas eu vendo amendoim. Sim, você vende amendoim, você vende cocada. Você vende empada. Você vende empada. E pegou a carne da menina e fez o recheio e botou pro povo comer. Agora por que não assume? Só assume nos gritos. Me diz uma coisa. A empada que a senhora vendeu era da carne de quem? Foi feita com carne de quem? Foi feito na segunda. Carne de Alessandra. A senhora vendia as empadas com carne. A população, quando soube, ficou muito revoltado e colocaram fogo na casa do trio e acabaram com algumas provas que ainda não tinham sido periciadas. Uma das regras do trio era de que a vítima não podia sofrer e que a morte tinha que ser bem rápida. Eles chegaram a dizer que o cartel teve 8 vítimas. Depois de meses de investigação, a polícia conseguiu confirmar só 3 assassinatos. Em 2014, o júri popular condenou Jorge a 21 anos de prisão pela morte de Jéssica em Olinda. Isabel e Bruna receberam 19 anos de prisão. Os advogados do Jorge tentaram alegar a esquizofrenia, mas o Jorge foi analisado e foi constatado de que ele não sofria de esquizofrenia e de que ele poderia ser julgado normalmente pelo júri. O Ministério Público recorreu em segunda instância em 2019
e houve o aumento das penas. Jorge recebeu 27 anos de prisão e Isabel e Bruna passaram para 24 anos de prisão. Em relação às vítimas de Garanhuns, Gisele e Alexandra, Jorge recebeu a pena de 71 anos de prisão, Isabel pegou 68 anos e Bruna 71 anos de prisão. Já a criança, que hoje tem 16 anos, vive com a tia-avó e o seu nome verdadeiro nunca foi revelado. O trio ainda cumpre pena em regime fechado. Isabel e Bruna estão na colônia penal feminina de Buíque e Jorge está na penitenciária Barreto Campelo, em Itamaracá. E todos têm bom comportamento na prisão. Então, gente, esse foi o caso de hoje, esse caso bárbaro, que ficou muito conhecido, mas ainda tem muita gente que diz que não conhece esse caso. Eu era uma dessas pessoas que não conhecia esse caso e quando conheci fiquei chocada e quis trazer aqui pra vocês. Me diz aí o que vocês acham. Será que esse tipo de pessoa tem recuperação? Porque eles vão ganhar liberdade daqui a alguns anos? Será que eles vão continuar com essa seita? Porque quando foram presos, eles diziam ainda muito apaixonados um pelo outro. Então há possibilidades, né, de quando eles saírem da cadeia, eles continuarem juntos. Deixa aí nos comentários, eu gosto muito de ver o que vocês pensam em relação aos casos. E eu respondo todo mundo. Não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu like. Eu vou deixar a playlist aqui pra vocês assistirem outros vídeos que tem aqui no canal. E eu queria dizer que o like de vocês é a forma de eu ver que vocês estão gostando muito dos vídeos que eu tô trazendo aqui. E também aceito sugestões de casos. Obrigada por me assistir até aqui e até o próximo vídeo.